O analfabetismo diminuiu no Brasil? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rogério Cunha, sou professor do ensino médio do Colégio Positivo e hoje, com muita alegria e satisfação, participo de um episódio da websérie Mitos e Verdades. E a pergunta que vai nortear a nossa conversa de hoje é: o analfabetismo diminuiu no Brasil? Bom, esta é uma boa indagação a se fazer, afinal de contas, não é? Os índices de analfabetismo revelam muito sobre um país e sobre uma sociedade. Mas que a gente possa, antes que a gente prossiga, não é? É necessário que a gente faça aí uma definição do que é analfabetismo. O analfabeto é todo e qualquer sujeito que tenha mais de 15 anos de idade e ainda não sabe nem ler e nem escrever. Ora, por que esse é um dado de relevância para uma sociedade? Porque, afinal de contas, nós já identificamos, por meio de pesquisas, que existe uma relação direta entre analfabetismo e pobreza. Ou seja, sociedades que têm altos índices de pobreza terão também, consequentemente, altos índices de analfabetismo, e o analfabetismo também faz com que a pobreza se perpetue. Ou seja, estamos falando aí de um círculo vicioso em que esses dois problemas caminham lado a lado e um retroalimenta o outro. Por isso é tão importante nós olharmos com carinho para essa questão do analfabetismo, uma vez que o analfabeto ele é um sujeito que passa a ser marginalizado pela sociedade na qual ele está inserido e as possibilidades de mobilidade social dele são muito reduzidas quando comparadas aos dos sujeitos alfabetizados. Então, voltando à nossa questão, o analfabetismo no Brasil diminuiu? Bom, para que a gente possa começar a desenvolver essa temática, eu vou pedir para que vocês vejam comigo o nosso gráfico de número 1. Esse gráfico de número 1, ele traz para nós aí, não é, a série histórica em porcentagem da queda do analfabetismo no Brasil. Então notem, né, se a gente olha lá na década de 1940, eu estou vendo uma taxa de analfabetismo superior a 50%. E se eu olho, né, os nossos dados mais recentes, do censo de 2010, eu vejo que a taxa de analfabetismo está em 9,6%. Se eu vou olhando década a década, eu vou vendo que gradativamente esses índices estão diminuindo, tá? Então isso é um dado que já começa a nos ajudar aí a responder a nossa pergunta. Agora tem um detalhe. O detalhe é que sempre a resposta que eu vou obter depende muito de qual é o ângulo que eu estou olhando, tá? Se eu mudo, não é, a perspectiva de percentagem para números absolutos, eu vejo uma realidade um pouco diferente do que essa que está sendo apresentada neste gráfico número 1. Para que vocês entendam melhor o que eu estou falando, deem uma olhadinha comigo no nosso próximo gráfico, né, na nossa tabela. Ela é uma tabela que, ali no nosso canto direito, ela também vai trazer esses dados de porcentagem, não é? Apontando ali para nós, por exemplo, que em 1900 nós tínhamos um índice superior a 65% de analfabetos no Brasil e que em 2010, né, tem ali o mesmo dado da tabela anterior, 9,6%. Então ela vai me mostrar este mesmo padrão de queda. Agora, se eu olho a coluna ao lado, que é a coluna que vai me trazer, portanto, aí os dados dos números absolutos, eu vejo uma situação um pouquinho diferente. Ao invés de ver uma linha decrescente, eu vejo, né, uma barriguinha. Por que isso acontece? Isso acontece porque o Brasil passou por mudanças demográficas ao longo aí deste período de 110 anos que está sendo coberto por essa tabela. O Brasil cresceu muito do ponto de vista demográfico e isso, portanto, vai alterar, né, os números absolutos de analfabetos que nós tivemos ao longo da nossa história. Quer entender um pouco melhor isso? Acompanhe comigo o próximo gráfico que isso vai ficar mais claro para você. Esse é um gráfico que me mostra, né, portanto, os números absolutos, né, do analfabetismo no Brasil. Se eu pego os dados mais recentes, eu tenho ali uma população, portanto, de 13.900.000 pessoas, né, quase 14 milhões de analfabetos no Brasil em 2010.
Claro, este dado ele é menor do que 2000, ele é menor do que a década de 90, que a década de 80, mas ele não é menor do que o dos anos 30, do que dos anos 40, dos anos 10. Então, isso me permite, portanto, ver de um outro ângulo o problema do analfabetismo. Eu percebo que nós tivemos, sim, um pico de analfabetismo no Brasil na década de 80 e que de lá para cá a gente está diminuindo, mas ainda não estamos no patamar, em números absolutos, daquilo que tínhamos nos anos 40, por uma razão óbvia também, a questão da população naquela época ser muito menor. Então, depende muito qual é o ângulo que você está olhando. Mas mesmo este gráfico, ele vai me revelar que o analfabetismo no Brasil está diminuindo. Estamos aí numa curva descendente desses dados e desses números. Agora, por que essas discussões todas são relevantes aí para nós enquanto sociedade? Ora, porque basicamente, quando a gente olha só aquele gráfico 1, a gente fica com a sensação, puxa, está diminuindo, então está tudo bem, está tudo beleza, estamos no caminho certo, legal. Mas, se eu comparo aquele gráfico com as metas que foram estabelecidas para o analfabetismo no Brasil, eu vejo que nós ainda não estamos fazendo adequadamente a lição de casa. Por quê? Pelas metas, nós deveríamos estar aí com um índice inferior a 7%. Nós não chegamos a isso ainda. E mais, se eu olho alguns dos nossos vizinhos latino-americanos, com um pouco de inveja, eu vejo que alguns deles, já zeraram o analfabetismo em seu território. Então isso me liga a um alerta. Me liga o alerta de que nós aqui no Brasil, sociedade brasileira, nós talvez não estejamos fazendo todo o necessário, tudo aquilo que é preciso para de fato combater este problema, que, repito, é um problema que causa, pobreza, é um problema que causa aí a falta de perspectiva de vida para o sujeito que está submetido aí à condição de analfabetismo, e sem contar que existe também uma outra pimentinha que a gente pode colocar nisso tudo, que é o chamado analfabetismo funcional. Já ouviram falar nisso? O analfabeto funcional nada mais é do que o sujeito que sabe ler, portanto ele vai lá, ele lê as letrinhas, ele forma as sílabas, forma as palavras, ele sabe, portanto, decodificar os signos e ler, porém ele não é capaz de interpretar aquilo que ele está lendo. Então isto é um problema enorme para nós enquanto sociedade, porque o que acontece? Os dados ficam maquiados. Quer dizer, eu tenho um índice de analfabetismo que está aqui, mas se eu olho os analfabetos funcionais, na verdade nós estamos aqui, tá? Então tudo isso, obviamente, gera aí, um grande transtorno social, porque, afinal de contas, um país que tenha um projeto de médio e longo prazo de se desenvolver, de ser uma sociedade solidária, de ser uma sociedade que tenha aí, portanto, recursos suficientes para que as pessoas possam ter uma vida digna, ela tem que resolver o problema do analfabetismo, certo? Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, prazer enorme ter participado desse momento e desejo a todos vocês aí muito sucesso. Forte abraço e até a próxima, meus queridos.